Quem seguir todos os princípios do livro de Provérbios terá uma vida absolutamente de cair o queixo, surpreendentemente maravilhosa. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária e eu estou muito feliz por tê-lo comigo hoje e te agradeço por ter separado um pouco do seu tempo, que tenho certeza que é uma vida ocupada, para passar esse tempo conosco. Eu escrevi um livro sobre provérbios, o qual chamamos de Em Busca de Sabedoria, e este foi um projeto muito interessante para mim. Eu acho que eu não fazia ideia de quantos assuntos diferentes se abordam no livro de provérbios, até eu escrever este livro, sabe? Eu escrevi um capítulo sobre cada um dos 31 capítulos de provérbios. Eu acho que Provérbios literalmente abrange todas as áreas da vida, se nós formos estudá-lo. E observe que eu disse estudar e não apenas ler. Se nós o estudarmos e nos aprofundarmos nele, sabe, eu acho que qualquer pessoa que aplicar os princípios de Provérbios à sua vida vai ter realmente uma incrível e maravilhosa vida. Então, hoje eu quero falar com você sobre alguns temas específicos em provérbios, e são muitos para se falar em apenas um programa de TV, sabe? Mas, por exemplo, Provérbios capítulo 3, dos versos 1 ao 4, diz: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas deixe que seu coração guarde os meus mandamentos. Todos os dias e anos, por uma vida que vale a pena viver. Eu amo isso. Não é só uma vida, mas uma vida que vale a pena viver. E uma tranquilidade dentro e fora que continue até a velhice e continue até a morte. Isto deve ser somado a você. Isto é incrível. Não deixe que a misericórdia e a bondade, que eliminam o ódio e eliminam o egoísmo, e a verdade, que elimina toda a hipocrisia ou falsidade deliberada, te abandonem. Então ele está nos dizendo que se estivermos fazendo as coisas certas, as coisas erradas não terão espaço para entrar em nossas vidas. Eu acho que muitas vezes fazemos isso da maneira errada. Nós tentamos não fazer as coisas erradas e deveríamos nos concentrar mais em fazer as coisas certas e assim não haveria espaço para as coisas erradas entrarem. Ele diz: seja misericordioso, seja gentil. Isto vai impedi-lo de ser egoísta. Ande na verdade, você não terá que se preocupar com a hipocrisia. Não deixe que estas coisas o abandonem, amarre-as ao pescoço e escreva-as nas tábuas do seu coração. Então aqui estão as promessas, e então você encontrará favores, boa compreensão e autoestima aos olhos de Deus e dos homens. Eu amo isso. Vamos falar sobre misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. E quer saber, existe tanto julgamento e crítica no mundo de hoje, sabe? E parece... É impressionante quantas pessoas têm uma opinião e... Claro, com o advento do Facebook, da internet, todo mundo pode expressar sua opinião sobre tudo. E quanto à misericórdia... Sabe, quando você comete um erro, você quer misericórdia ou você quer julgamento? Bem, se dermos misericórdia, então colheremos misericórdia. E a misericórdia é um dos princípios de Provérbios que, se quisermos ter uma vida ótima, nós temos que aprender a ser misericordiosos. Agora, você não pode dizer eles não merecem. É claro que não merecem. Ninguém consegue merecer misericórdia. Se você merecer, então não é misericórdia. Porque a misericórdia é agir com bondade com alguém que não merece? Esta é uma das principais qualidades do caráter de Deus. Deus, ele é misericordioso. A misericórdia é necessária se nós quisermos realmente caminhar em perdão. Você não pode perdoar ninguém se você não mostrar misericórdia primeiro. Eu amo o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. Nós temos tantas oportunidades onde podemos julgar alguém ou decidir acreditar no melhor e sermos misericordiosos com eles. E eu imagino que para muitos de vocês assistindo agora, isso pode estar acontecendo aí na sua casa e você está chateado com alguém,
talvez fizeram algo errado. Não estou dizendo que você dá misericórdia porque a pessoa não está errada. Você dá misericórdia quando as pessoas estão erradas e cometeram um erro. Mas a verdade é que nem sempre sabemos o que está acontecendo na vida dos outros. E assim, nós precisamos ser como Deus e ser misericordiosos com as pessoas. Agora sim, há um tempo para correção, mas também tem o tempo para misericórdia. Acho que não temos problemas com a parte da correção, mas é com a parte da misericórdia que nós temos problemas. A falta de perdão é um problema terrível no mundo de hoje. É um problema terrível em nossas vidas. Ela rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, impede as orações de serem respondidas. Ela atrapalha a presença de Deus em sua vida. Sabe, ficar com raiva de alguém é um fardo pesado para se carregar o tempo todo. Dê a elas o dom do perdão, o mesmo que Deus te dá, e você será muito, muito mais feliz. Jesus disse: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Vai, aprenda o que isso significa. Há muitos anos atrás, era como se eu estivesse empacada nesta escritura. Eu sabia que havia algo que Deus queria que eu tirasse dela, mas eu tinha dificuldade de entender. Então eu voltava nela e lia, e finalmente entendi. Deixe-me ler aqui em Mateus 12, no verso 7. Se você soubesse o que significa eu desejo misericórdia e não sacrifício, você não teria condenado os inocentes. Bem, Deus, Ele quer nos dar misericórdia. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer que nós demos misericórdia a outras pessoas e não exijamos que elas se sacrifiquem. Quando alguém erra, você é capaz de oferecer misericórdia sem nem mesmo fazer com que se sintam culpados pelo que fizeram? Deus quer que sejamos misericordiosos com outras pessoas. Agora, eu sabia que Deus queria que eu enxergasse algo, mas eu não sabia o que era, porque honestamente eu tinha muita dificuldade em ser misericordiosa. Em que ponto você está? Você tem dificuldade em ser misericordioso, é mais legalista? Você espera que as pessoas sigam as regras e, se não fizerem, estão em apuros? Isto é como viver debaixo do Antigo Testamento, um sistema legalista onde cada erro que você comete é punido por aquilo. No Novo Testamento, vivemos debaixo da graça, o que significa que Deus nos dá um favor imerecido. Ele nos dá misericórdia, mesmo quando nós não a merecemos. Agora, eu não digo que Deus nunca lida conosco sobre os nossos pecados, porque Ele lida. Mas há muitas vezes em que Ele se mostra misericordioso, porque Deus entende o porquê por trás do quê. Você enxerga só o que eu faço, mas Deus entende que eu vim de um passado quebrado, onde eu fui abusada, que eu nunca tinha vivido nada além de algo disfuncional. Então, Ele me mostrou misericórdia em muitas situações onde outras pessoas mal podiam esperar para julgar-me. O apóstolo Paulo, ele estava perseguindo cristãos e os colocando na cadeia. Ele tinha uma atitude assassina em relação aos cristãos. Ele se alegrou com o apedrejamento de Estevão. E ainda assim, na estrada de Damasco, sem qualquer... Paulo não pediu isso, Deus apenas mostrou misericórdia para com ele. E ele o visitou de tal forma que Paulo sabia que era Deus. E ele recebeu a salvação e se tornou então um dos maiores apóstolos e escreveu 2 terços do Novo Testamento. E Paulo disse: Deus me concedeu misericórdia, porque mesmo tendo eu sido um blasfemador e um perseguidor e um homem violento, me mostrou misericórdia, porque eu agi na ignorância e na incredulidade. Então, Paulo, na verdade, era um homem muito religioso, um fariseu, altamente estudado, e ele achava que estava fazendo a coisa certa, porque ele ainda não acreditava no Messias, sabe? E assim Deus concedeu misericórdia a ele, porque ele sabia que o coração de Paulo era correto, ainda que as suas ações fossem erradas. Imagine isso. Alguém pode estar te ferindo e o coração pode estar correto, mesmo que as ações estejam te ferindo. Às vezes alguém pode estar passando por problemas na sua própria vida e fica mal-humorada com você, mas ela nem percebe que está fazendo isso. E assim precisamos ser mais como Deus, sabe? Oferecendo misericórdia às pessoas. Agora, o que Deus estava me ensinando a partir disso era que eu não estava recebendo a misericórdia dele. Em qualquer situação que eu errasse, eu achava que eu tinha que pagar por aquilo. Sim,
Eu era uma cristã da Nova Aliança, que ia à igreja o tempo todo, mas na verdade muito disso vinha do meu passado, porque com meu pai, se você o deixasse bravo, você pagava. De alguma forma, jeito ou maneira, ou ele te excluiria, ou tiraria seus privilégios, ou berraria, gritaria, esbravejava, ou seja lá o que fosse, sabe? Mas você nunca recebia misericórdia. Bem, eu não sabia como dar misericórdia às pessoas. E o que Deus teve que me mostrar foi que eu não sabia como receber misericórdia dele. Então eu não podia dar o que eu não tinha. Sabe, se você é muito duro consigo mesmo, agora ouça, alguém precisa ouvir isso. Se você é muito duro consigo mesmo, você vai ser muito duro com as outras pessoas também. E Deus quer que você receba misericórdia dele e que dê misericórdia a outras pessoas. A misericórdia olha para as necessidades e problemas dos outros, e isto nos impede de ser totalmente egoístas e egocêntricos. Pense, vamos pensar a fundo. Seria bom para todos nós separar um tempo, todos os dias, mesmo que seja só um pouquinho, todos os dias, e ponderar sobre como seria estar em algumas dessas condições. Bem, como seria para você se você estivesse no asilo e 10 anos tivessem se passado e nunca ninguém tivesse vindo visitar você? Sabe quantas pessoas idosas estão em asilos que nem sequer uma única pessoa foi visitá-los? Então, se você é uma pessoa que diz, eu me sinto só, por que você não tenta se voluntariar em um asilo e apenas ir de quarto em quarto e animar as pessoas? Sabe, quanto mais bênçãos damos às outras pessoas, mais bênçãos voltam para a nossa vida. Como seria viver em uma nação não desenvolvida e ter que ver seus filhos morrerem de fome? Se você pensar sobre isso, vai ofertar para missões? Como seria ser deficiente? Como realmente é para alguém em uma cadeira de rodas que precisa de alguém para colocá-la nela e levá-la para o banheiro, tirá-la da cadeira de rodas, colocá-la no sanitário, depois de volta para a cadeira ou para onde ela quiser? Isso me dá motivos para agradecer a Deus por poder sair da cama todas as manhãs e ir ao banheiro e voltar andando. Temos tantas bênçãos na nossa vida que tomamos como garantidas, porque nós realmente não pensamos profundamente nas coisas que deveríamos. Como seria não ter dinheiro para atender às suas necessidades? Como seria sentir dor fisicamente o tempo todo? Como seria se sentir rejeitado, excluído, não amado ou como um estranho? Isso definitivamente nos moveria para mostrar misericórdia para essas pessoas se pensássemos sobre a situação delas. Deus quer que sejamos misericordiosos. Agora, uma outra coisa que Provérbios diz, e tem mais coisas que Provérbios aborda do que eu tenho tempo para falar, mas esta é uma das outras minhas favoritas, Provérbios 3, 5-8. Se apoie, confie e seja confiante no Senhor com todo o seu coração e mente, e não confie em sua própria visão ou entendimento. Noutras palavras, não perca tempo tentando entender coisas que só Deus sabe a resposta e que Ele não está pronto para te contar. Em todos os seus caminhos reconheça-o e Ele vai dirigir os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema, adore ao Senhor, inteiramente se afaste do mal. Noutras palavras, não pense que você é tão inteligente para administrar sua vida sem a ajuda de Deus. Isto será saúde para os seus nervos e tendões e medula e vai umedecer os seus ossos. Noutras palavras, quanto menos tentarmos questionar as coisas, mais saudáveis nós seremos. A mentalidade da carne é o sentido e a razão sem o Espírito Santo. Então nós podemos nos sentar e questionar, pensar e finalmente chegar a algo, mas isso não significa que o que imaginamos é o correto. Romanos 8, 6, na Bíblia Amplificada, diz: a mentalidade da carne, que é o sentido e a razão sem o Espírito Santo, é a morte. Significa que isso não vai te fazer feliz, vai te fazer infeliz. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, para o agora e para sempre. Você está vivendo de acordo com a sua mentalidade sem buscar a sabedoria ou de acordo com o Espírito Santo? Paulo orou para que a sabedoria se levantasse e iluminasse suas mentes para que tivessem verdadeira profundidade no entendimento. Sabe, Adão e Eva foram guiados pelo Espírito Santo quando foram colocados no jardim? Não eram
guiados por seus corpos, suas mentes, suas vontades, suas emoções, eles eram guiados pelo Espírito. Mas quando escolheram o pecado, tudo virou de cabeça para baixo. E então todos os elementos naturais, todos os seus 5 sentidos tomaram conta e a vontade de Deus foi jogada para o fundo. O nosso corpo deveria ser apenas um veículo para o nosso espírito trabalhar aqui nesta terra. Você não pode estar na terra sem um corpo, e ele é um veículo para nosso espírito trabalhar, mas se o espírito não controla a alma, então ele não vai conseguir passar pela nossa mente, nossa vontade e emoções para que a glória dele realmente seja vista na terra. A queda do homem mudou a intenção original de Deus para nós, mas podemos voltar para ela. Há uma escritura maravilhosa em Eclesiastes e eu a amo. Deixe-me fazer uma pergunta. Em que tipo de condição sua vida está? Você tem alegria? Você tem paz? Você sente que está cumprindo um propósito em sua vida ou você está descontente, infeliz a maior parte do tempo? Infeliz com seu trabalho, infeliz com a sua família, infeliz com onde você mora? O quanto você agradece a Deus comparado com o quanto reclama? Estas são perguntas que eu tenho que fazer a mim mesma regularmente. Eu acho que é bom examinar a si mesmo, não para condenação, mas só para se observar onde eu estou comparado com a palavra de Deus. E se há coisas na sua vida das quais você não gosta, elas podem ser consertadas rapidamente, simplesmente obedecendo a Deus. E Salomão escreveu o livro de Eclesiastes e ele foi um homem que tentou de tudo para ser feliz. Ele disse, eu fiz de tudo, construí casas e piscinas, e eu tive muitas esposas, e tudo o que ele queria, ele tinha. E nada disso realmente o fez feliz. E no 12º capítulo, no penúltimo versículo de Eclesiastes, eu amo isso, na Bíblia Amplificada. Ele diz, de tudo o que foi dito, a conclusão é a seguinte: tema a Deus, o reverencie e o adore, sabendo quem Ele é, e guarde os seus mandamentos. Pois este é, agora, fique comigo, este é o dever de todo homem. O propósito completo e original de sua criação. Fomos criados para ser obedientes a Deus. O objetivo da providência de Deus. A raiz de todo o caráter. Veja, o nosso caráter santo é desenvolvido enquanto nós fazemos o que Deus quer que façamos, não apenas o que queremos fazer ou o que pensamos ou sentimos. É a base de toda a felicidade, o ajuste e, eu amo isso, o ajuste em todas as circunstâncias e condições não harmoniosas debaixo do sol. E todo o dever do homem. Uau, ele está dizendo, qualquer coisa fora de ordem em sua vida que precisa ser consertada, obedeça a Deus, então isso vai se transformar naquilo que deveria ser. Não devemos viver de questionamentos. Tudo o que isso fará é nos deixar infelizes. O questionamento bloqueia o discernimento, e este é um dos princípios fundamentais de Provérbios. Temos que ser mais criteriosos e viver mais pelo o que nós sabemos, no lado de dentro, no nosso espírito, em vez daquilo que pensamos. Se você pensar sobre... Sabe, eu estava pensando ontem sobre crer. E sabe, se você se aquietar e desligar a mente por um minuto, você pode descobrir no que você crê. Eu posso sentir que Deus não está comigo? E se eu continuar com esse sentimento, então o diabo vai tirar vantagem disso. Eu vou ter um dia miserável, então eu poderia até me meter em grandes problemas se eu ficar deixando isso continuar? Então eu acho que Deus não está comigo, começo a me perguntar por que Ele me deixou, o que eu fiz de errado. Será que está bravo comigo por algo que eu fiz? Mas se um dia eu sentir como se Deus não estivesse em nenhum lugar na vizinhança, tudo que eu tenho que fazer é só desligar minha cabeça por um minuto e dizer, ok, Joyce, agora, no que você realmente acredita? Bem, eu acredito que Deus está comigo o tempo todo, que Ele nunca me deixa nem me abandona, que os pensamentos dele em relação a mim são mais do que todos os grãos de areia da praia. É nisto que eu creio. Eu creio que Deus vai proteger-me e cuidar de mim.
Às vezes, ficamos assustados com todas as coisas acontecendo neste mundo e será que vamos pegar o vírus e isso e aquilo outro? Mas nós não temos que nos preocupar com essas coisas se realmente cremos que Deus nos ama e que Ele tem um bom plano para as nossas vidas e que não importa o que aconteça, Ele vai cuidar de todos nós. Mas se nós entrarmos nesses questionamentos, sabe, você pode perder a sua fé se ficar se questionando demais. E você pode controlar a sua mente, a Bíblia diz, destruindo todo o pensamento e toda a coisa altiva e elevada que se exalta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, pare de tentar entender todas as coisas. Agora, algo sobre o qual Provérbios fala muito, realmente muito. Muito mesmo é sobre o adultério. Então eu vou me posicionar aqui corajosamente por alguns minutos e falar com você sobre adultério. Ou fornicação, um anda junto com o outro, que é o sexo antes do casamento. O que hoje, eu não sei, eu não entendo essa noção estranha do mundo de que você deve morar junto antes de se casar para ver se vai funcionar. Bem, essa pode ser a noção do mundo, mas não é o que diz a palavra de Deus. Nós não podemos fazer o que é popular neste mundo e ainda estar realmente na vontade de Deus. E sabe, realmente existe tanta traição nos casamentos. E se você ler Provérbios capítulo 5 e Provérbios capítulo 7, sabe, a Bíblia, Provérbios fala muito sobre o adultério. E ela fala sobre como isso vai roubar a sua vida e que isto não trará nada além de morte para você. Então, o que você precisa fazer primeiro, se você sentir uma tentação, é fugir dela. Digamos que você trabalha no escritório e você é uma jovem atraente, mas você tem uma família, um marido e um casal de filhos e, eu não sei, talvez as coisas não estejam indo bem entre você e seu marido, ou talvez ele não preste atenção bastante em você, ou seja lá qual for o caso, e então você já está em desvantagem porque você está aberta à tentação e Satanás sabe disso. Bem, suponha que um belo jovem no escritório comece a te trazer café e rosquinhas todas as manhãs. Bem, honestamente, a partir da segunda ou terceira manhã, os alarmes devem tocar e você deve dizer isto não está certo. Mas então talvez um dia ele note que você parece não estar muito bem, então ele pergunta o que há de errado e você teve algumas discussões com o seu marido e você conta para ele. Esse é o segundo erro. Se você precisa falar com alguém sobre seus problemas no casamento, não procure um homem solteiro ou talvez um homem casado. Procure uma amiga ou procure o seu líder espiritual. E então talvez ele te convide para almoçar, para que você possa falar sobre os seus problemas. E antes que você perceba, você está em grandes problemas. Eu me lembro de quando um homem na igreja, ele era um bom amigo do meu marido e ele e sua esposa eram bons amigos nossos, sabe? E ele me disse uma vez, quando ninguém estava por perto, eu queria que minha esposa fosse tão bonita quanto você. Então eu o retruquei com um elogio sobre como a esposa dele era bonita, e então me afastei dele e eu fui na hora e contei ao meu marido o que ele havia feito. E Dave e eu concordamos que oraríamos sobre isso e se acontecesse de novo, Dave falaria com ele. Mas você não pode brincar com esse tipo de coisa. Você não pode brincar com fogo e não se queimar. E eu não estou tentando acumular condenação em ninguém, só estou tentando te manter longe de problemas. Eu não quero que você se meta em problemas, eu quero que você saia deles. E Provérbios está cheio de todos esses conselhos maravilhosos. Sabe, há tantas coisas que a Bíblia diz sobre a boca em Provérbios. Quero dizer, eu acho que um dos assuntos chaves em Provérbios é coisas sobre a boca e como tratar o seu próximo. E fala muito sobre relacionamentos. A Bíblia diz, seja bom para com seu próximo. E o trate bem, ame-o, ajude-o, faça coisas para ele. Você diz, bem, ele não tem sido bom para mim. Talvez você possa transformar em alguém bom para você se o tratar do jeito que Deus trata você. Eu preciso de tudo isso tanto quanto você. Estou dizendo você, mas é para mim assim como é para você. Deixe-me dizer novamente, quem seguir todos os princípios do livro de Provérbios terá uma vida absolutamente de cair o queixo, surpreendentemente maravilhosa.